Bom, vamos mergulhar hoje num quebra-cabeça que, olha, desafia a lógica. É um dos mistérios mais bem documentados da literatura. A história por trás do livro Evolução em Dois Mundos é tão inacreditável que parece ficção. Só que não é. E tudo começa com uma pergunta que soa impossível. E a pergunta é essa aí. Não, isso não é uma metáfora, tá? A gente está falando de um evento real, documentado, que até hoje deixa qualquer um sem resposta. Como é que isso foi possível? Aqui estão as peças do nosso quebra-cabeça. De um lado, o Chico Xavier, lá em Pedro Leopoldo, recebendo as mensagens aos domingos. Do outro lado do estado, em Uberaba, o Valdo Vieira, recebendo as dele às quartas-feiras. Cidades diferentes, dias da semana diferentes, nenhuma conexão aparente, certo? E assim, não estamos falando de uma distância qualquer. Eram mais de 400 quilômetros separando os dois. Imagina, em 1958, sem internet, sem comunicação instantânea, a simples ideia deles colaborarem em tempo real era impossível, absolutamente impossível. E é aqui que o mistério fica ainda maior. Quando juntaram os textos, eles se encaixaram como peças de um quebra-cabeça. O capítulo 1 do Chico, seguido pelo 2 do Aldo, e assim por diante, de forma perfeita. A mesma lógica, o mesmo estilo, era como se uma única mente estivesse ditando para ambos. E é o conteúdo desse livro que começa a nos dar as pistas. A primeira grande pista para resolver esse mistério todo está numa ideia que esse livro vira completamente de cabeça para baixo. Uma crença que quase todo mundo tem sobre o próprio corpo. A maioria de nós pensa assim, né? O corpo físico vem primeiro e talvez depois da morte uma espécie de cópia espiritual continue por aí. Parece lógico, é quase instintivo pensar dessa forma. Mas Evolução em Dois Mundos chega e revela que a verdade é exatamente o contrário. O corpo físico não é o original, ele é que é a cópia. O livro chama essa forma original de perispírito. Tenta imaginar ele como se fosse o projeto de um arquiteto, a planta de uma casa. Antes de qualquer tijolo físico ser colocado no lugar, o projeto já existe, né? O corpo espiritual é esse projeto, um campo de energia que guia a formação de cada célula do corpo físico. Pensa um pouco no que isso significa. Esse corpo que a gente vê no espelho todo dia é só um reflexo temporário. O verdadeiro eu, aquele que aprende, que ama, que evolui, é o corpo espiritual. Se essa ideia de um corpo molde já parece revolucionária, espera só para ver a conexão que o livro faz entre a nossa mente e a matéria. Porque o que foi escrito como uma revelação espiritual lá em 1958, a ciência só começaria a confirmar décadas depois. Agora dá uma olhada nessa linha do tempo. Em 58, André Luiz afirma, com todas as letras, que a mente comanda as células. Para a época, isso devia soar como ficção científica pura. Décadas depois, a ciência desenvolve um campo inteirinho chamado epigenética, que basicamente confirma isso. Nossas experiências, nosso estresse, nossas emoções podem literalmente ligar e desligar nossos genes. A implicação disso é gigantesca. Não somos reféns da nossa genética. Cada pensamento não é uma coisa abstrata, flutuando no ar. É uma força real, uma energia que, neste exato momento, está moldando a biologia do nosso corpo. Ok. Então, se existe esse mundo espiritual, como é que ele funciona no dia a dia? O livro nos dá uns vislumbres fascinantes de como é a vida por lá. Uma pergunta que todo mundo se faz, né? Se não tem corpo físico, existe necessidade de se alimentar? A resposta é sim, mas de uma forma completamente diferente da nossa. A nutrição lá é puramente energética. Eles absorvem o que o livro chama de fluidos do ambiente. E o nível de evolução de cada um define o cardápio. Os espíritos mais apegados à matéria ainda sentem ecos de fome e sede. Já os mais elevados se alimentam de algo muito mais sutil, a energia do amor, da prece, dos bons sentimentos. Outra pergunta universal. A gente passa um terço da vida dormindo. Seria só um desligamento do corpo? Segundo o livro, é muito mais do que isso. O sono, na verdade, é uma libertação temporária. O nosso corpo espiritual se desprende parcialmente do físico, de forma segura, e nos permite agir na dimensão espiritual. Então não é descanso, é atividade. É uma chance de aprender, de continuar trabalhos e reencontrar outros espíritos. Então, juntando todas essas peças do quebra-cabeça, a gente chega na conclusão final. A grande mensagem que conecta tudo isso. A mensagem é esta. Se o corpo espiritual é o molde e a mente é a ferramenta que esculpe esse molde, então cada pensamento, cada sentimento está constantemente nos construindo. Nada se perde, absolutamente nada em vão.
O prefácio do livro, que é assinado por Emmanuel, resume isso perfeitamente. Nossas escolhas diárias, mentais e emocionais, são os materiais que a gente usa para construir nosso corpo espiritual. E são elas que geram nosso futuro, seja ele de luz ou de sombra. Então, a grande revelação do livro é essa. A evolução não é algo que a gente espera acontecer um dia. Ela está acontecendo agora, dentro da nossa mente. A pessoa que cada um de nós será do outro lado não é determinada pelo destino, mas é esculpida pelos pensamentos que escolhemos ter a cada momento. Nós somos os arquitetos. A verdadeira pergunta não é o que estamos construindo, mas sim com que tipo de pensamento se está construindo a própria eternidade hoje.